e nesse vídeo nós vamos ver quais foram as táticas utilizadas pelas angiospermas para a conquista definitiva do ambiente terrestre. Mas antes eu vou pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu sou o professor Harrison, você está no Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. Fala aí galera, beleza? Então, como eu havia falado para vocês, vamos ver as táticas utilizadas pelo grupo das angiospermas para a conquista definitiva do ambiente terrestre. Muito provavelmente você está aí na sua casa, ou se você estiver em outro lugar, se você sair daí e encontrar uma planta, muito provavelmente essa planta será uma angiosperma. Mesmo que não seja uma angiosperma, mas no seu campo de visão, muito provavelmente você vai encontrar uma angiosperma. Beleza? Mas vamos ver os motivos disso. Primeira coisa, como eu já havia falado para vocês nos vídeos anteriores, o grupo sequente, ele sempre vai olhar para o grupo de trás, para o grupo anterior e tentar utilizar aquelas coisas boas e tentar desenvolver uma característica melhor, sempre na intenção de evoluir cada vez mais. Tá? E foi isso que os grupos foram fazendo até aqui. E com as angiospermas não seria diferente. Tá? Então, o que vocês vão ver a partir de agora são algumas palavras que eu vou usar com vocês, alguns termos novos, e alguns deles vão estar em destaque. Quando ele estiver em destaque, significa dizer que é uma coisa que surgiu que não tinha nos grupos anteriores. Beleza? Vamos combinar assim? Então, vamos ver quais foram essas características. Bom, as angiospermas, senhores, para começar, elas são encontradas nos mais variados ambientes. Tá? Isso você pode encontrar desde o ambiente aquático até vivendo sobre outras plantas, passando pelo ambiente terrestre, é óbvio. Essas plantas, assim como algumas anteriores, com exceção das briófitas, já são vasculares, ou seja, elas apresentam vasos condutores. Tá? Por isso, inclusive, que elas possuem tamanhos variados. Você pode encontrar angiospermas desde pequenos centímetros até vários metros de altura. Essas plantas, elas independem da água, entre aspas, né, para sobreviver. Então, diferente das briófitas ou pteridófitas, por exemplo, que precisavam daquele ambiente um pouco mais úmido para sobreviver, aqui não. Essas plantas elas já conseguem viver, inclusive, nos desertos. Agora, uma coisa importante é que elas independem da água para reprodução. Isso é uma característica que foi herdada lá do grupo das gimnospermas, tá? Que elas já faziam isso, portanto, elas também são plantas consideradas sifonógamas, que quer dizer que a reprodução delas independe de água. Pelo fato delas já terem os vasos condutores bem desenvolvidos, elas possuem também raiz, caule e folha também bem desenvolvidos. Herdando também mais uma característica do grupo das gimnospermas, as angiospermas também são fanerógamas, que quer dizer que elas possuem estruturas reprodutoras bem evidentes. Então, ao olhar para uma angiosperma e uma gimnosperma também, você consegue ver a estrutura reprodutora dessas plantas. Por isso, elas são chamadas de fanerógamas. Outra característica herdada lá do grupo das gimnospermas é o fato de as angiospermas também serem espermatófitas, ou seja, produtoras de sementes. Então, após a fecundação, vai gerar justamente essa semente que nós vamos ver um pouquinho mais lá para o final do vídeo. Uma coisa importante em relação à reprodução desses grupos é que eles também apresentam reprodução assexuada, através aí da clonagem, por exemplo, que não vai interessar tanto agora para a gente, mas a reprodução sexuada. Note que aí apareceu uma palavra em destaque, a palavra flor. Se você assistir todos os vídeos na sequência, você vai perceber que em nenhum momento nós falamos de flores aqui. Ou seja, flor é uma estrutura exclusiva das angiospermas. Tá? E para que serve uma flor? A flor, na verdade, ela vai ser a estrutura reprodutora desse grupo de plantas. E ela vai utilizar essas flores como uma forma de polinizar, uma forma de atrair os agentes polinizadores. E como que ela vai fazer isso? Então volta aqui para mim. Imagina aí que você é uma planta angiosperma. Aí você é uma planta bem esperta, né? Você começou a olhar para o grupo das gimnospermas e começou a perceber que elas já desenvolveram aquela estrutura reprodutiva, mas para poder dispersar aquele pólen,
para poder mandar o pólen de uma árvore para outra, de uma estrutura reprodutiva para outra, ela precisa do vento, né? Então as gimnospermas são anemófilas, ela precisa que o vento carregue o pólen para longe. Só que você concorda comigo que o pólen é uma estrutura muito pequena, então a probabilidade desse pólen produzido numa planta chegar até outra é bem pequena. Para resolver esse problema, a planta tem que produzir uma quantidade enorme de pólen, e isso ela vai gastar também muita energia. E ainda assim não garante que a reprodução aconteça, né? Ainda tem esse fato. Nas angiospermas elas resolveram justamente utilizando essa flor. Então eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos, eu digo que as angiospermas são capitalistas, né? Então o que ela fez? Ela criou um método para que ela tenha alguém trabalhando para ela. Então a angiosperma ela vai meio que pagar para um agente polinizador levar esse pólen para longe. Como assim? Então olha lá para a flor de novo. Quando a gente vê uma flor, quando o agente polinizador vê uma flor, ele vai ser atraído por diversos fatores, né? Ou pelo cheiro, ou ele vai ser atraído pela cor da flor, pelo formato da flor, ou ele vai ser atraído por vários motivos, tá? Dependendo da espécie. Mas todos eles estão em busca, não é de fazer a polinização, eles estão em busca do néctar. Então aí, por exemplo, na imagem você está vendo um morcego. Esse morcego, ele é um morcego nectarívoro, ou seja, ele se alimenta de néctar. Então esse morcego, ele foi atraído por essa flor. Quando ele chegar lá na flor, ele sabe que ele vai encontrar o néctar ali. Então ele vai se alimentar desse néctar. À medida que ele vai colocando a cabeça dele para a língua dele chegar lá no fundo da flor, que é onde se encontra o néctar, a face dele ali vai ficar meio que poluída, né? Meio que suja com pólen. Então esse pólen vai grudar ali na face dele e a planta, que não é besta, ela acaba produzindo uma quantidade mínima de néctar. Por quê? Porque o morcego ele não vai ficar, um morcego seja outro polinizador, pode ser uma abelha, pode ser um beija-flor, assim, e outros. Então esses animais eles não vão ficar satisfeitos com apenas uma flor. E o que eles vão fazer? Vão ter que ir em outra flor, em outra flor, e outra, e assim sucessivamente. Então vocês estão percebendo aí qual é a utilidade desse agente polinizador? Ele acaba indo e visitando várias flores e acaba com certeza fazendo essa fecundação. Tá? Então a flor é utilizada justamente para fazer esse processo aí de polinização. Tá? Então ele ficou muito mais eficiente, a reprodução ficou muito mais eficiente no grupo das angiospermas. Outro fato interessante em relação a essa flor é que ela possui o ovário, e esse ovário vai produzir um óvulo, né, que é a parte feminina ali da reprodução. O pólen, quando chegar através do agente polinizador, ele vai fecundar esse óvulo que vai dar origem a um filho, né, que seria a semente. Então, fazendo uma analogia aí com uma pessoa, a mulher, ela vai ficar grávida, o bebezinho vai ficar ali dentro da barriga dela. A mesma coisa acontece na planta, só que a planta não vai ficar grávida, né? Ela vai produzir a semente, que nada mais é do que o filho, que é o resultado da fecundação. Outro ponto importante é que esse ovário, ele vai se desenvolver na forma de um fruto. Então, quando você pega um fruto, toda vez agora que você observar um fruto, você vai ver que lá no meio daquele fruto tem uma semente. Então, a semente, você já sabe que ele foi resultado de uma fecundação. Mas o que é aquele fruto? O que é aquela parte comestível? Geralmente, é o ovário da planta que se desenvolveu para proteger esse fruto e para auxiliar também na dispersão. Então, volta aqui para mim. Lembra lá da situação da flor, que eu disse que a planta paga para alguém levar o pólen para mais longe? A mesma coisa vai acontecer com o filho dela. E também ela vai meio que pagar, vai dar uma recompensa para quem levar o filho dela para mais longe. Porque é mais interessante que a planta consiga se reproduzir, o filho dela consiga se reproduzir, consiga se desenvolver mais longe da planta mãe. Né? Com isso ela conquista o ambiente terrestre com uma maior velocidade. Tá? Então esse fruto ele se desenvolve ali em volta da semente justamente para ser o atrativo, né? Para ser o pagamento, vamos dizer assim. Então um exemplo aqui, ó. Quando você vai lá, se você olhar aí lá na sua casa, ou aí, se você estiver na sua casa, você olha na despensa, você olha dentro da geladeira, lá na fruteira, sei lá, você procura uma fruta qualquer. Quando você foi comprar esse fruto, você escolheu porque você gostava desse fruto. Não é, eu escolhi esse fruto aleatório. Não. Eu como maçã porque eu gosto de maçã por causa do gosto que é assim.
eu gosto de abacate por causa disso, disso, disso. Mas nunca na minha vida eu escutei alguém dizer assim, ah, eu gosto de abacate porque ela tem um caroço muito bonito, porque ela tem uma semente linda, porque eu adoro chupar a semente de abacate. Eu nunca vi isso. Na verdade, você está atrás daquele fruto que está envolvendo. A semente dificilmente você vai consumir. Então o que acontece? Quando você adquiriu esse fruto, na maioria das vezes, a maioria de vocês aí, vocês não produzem esse fruto. Pode ter um ou outro que produza alguma coisa em casa. Mas a grande maioria, se você pegar um tomate, se você pegar um pimentão, uma pimenta, você vai ver que você comprou isso em algum lugar e numa feira, por exemplo, ou no supermercado, mas esse fruto não foi produzido no supermercado. Ele já veio de um outro local, de uma fazenda, que é muito mais distante. Às vezes a gente não sabe nem onde fica. Então perceba que esse fruto veio lá de longe, caiu no mercado ou na feira, depois veio para sua casa, você consome e descarta essa semente em algum lugar. Então onde você descartar essa semente, vai nascer uma planta nova, né? Então perceba que essa planta, a planta mãe não deixou essa semente aqui. Foram os dispersores que vieram trazendo ela até aqui. Mas você só conseguiu trazer ela até aqui porque você recebeu um pagamento na forma de um fruto. Beleza? Então essa é uma outra tática utilizada aí pelas angiospermas para poder fazer essa dispersão desse fruto. Agora olha para essa imagem aí. Aí você está vendo do lado esquerdo uma flor, né, que vai ser polinizada, e do lado direito você já está vendo o resultado dessa polinização, que é o fruto. Se você pegar essa flor que está aí, ó, e virar ela de cabeça para baixo e retirar as pétalas, né, e essa estrutura reprodutiva, que a gente vai ter uma aula exclusiva sobre flor lá na frente, tá? Mas após a fecundação, essas pétalas tendem a cair. Vai ficar só aquela parte ali do ovário e do óvulo, que são os importantes para gerar um novo indivíduo. Agora, se você arranca essa estrutura, você vai ver justamente esse fruto aí, ó. Então, para facilitar, vou virar a imagem de cabeça para baixo para ver se vocês entendem, ó. Então, tu tá percebendo aí, ó, que esse fruto, na verdade, ele é justamente aquela partezinha lá de cima da flor. Você tá vendo que tem as folhinhas, né? Só caíram as pétalas e o restante da parte reprodutiva, tá bom? Então aí você consegue perceber que a flor vai dar origem a um fruto. Então quando você vê várias flores, se elas forem fecundadas, cada flor dessa vai virar um fruto novo. Beleza, galera? Em relação à reprodução, as angiospermas também vão ter alternância de gerações. Então uma hora ela vai ser a fase dominante, outra hora ela vai estar na fase efêmera. Assim como todos os outros grupos, com exceção das briófitas, a fase dominante vai ser representada sempre pelo esporófito, que é diploide. Tá? E a fase efêmera vai ser representada pelo gametófito, que é a fase haploide. Aí, como eu já mostrei para vocês naquela imagem, você tem uma flor, e essa flor mostrando as partes dela, de onde vai ser transformada num fruto. Mas lembrando mais uma vez, a gente vai ter uma aula exclusiva sobre frutos. Tá? Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, exclusivo, falando só sobre frutos. O grupo que representa o filo, o grupo que representa as angiospermas, é o Magnoliófita, também conhecido como antófita. Tá? Hoje a gente utiliza menos esse termo antófita, né? que na verdade lá do grego significa uma planta que possui flor. E esse grupo, esse filo, ele é dividido em 3 subgrupos, que é a classe Dicotyledônia, que são as dicotiledôneas, as eudicotiledôneas, que são as eudicotiledôneas, e as monodicotiledôneas, que são as monocotiledôneas. Tá? Tradicionalmente, antigamente, nós conhecíamos apenas as dicotiledôneas e as monocotiledôneas. Tá? Isso porque antes dessa nova classificação, nós tínhamos apenas essas 2 divisões baseadas nos cotilédones das plantas. Esses cotilédones, que também nós vamos falar num outro vídeo, eles são folhas germinativas, vamos dizer assim, folhas embrionárias. Né? Então, as plantas que possuíam 2 cotilédones, como é o caso do feijão, ele era chamada de dicotiledônea. E as plantas que têm apenas um cotilédone, no caso do milho, por exemplo, eram chamadas de monocotiledôneas. Mas após algumas análises filogenéticas, percebeu que existia um outro grupo intermediário aí, que são justamente os das eudicotiledôneas. Para poder diferenciar, é utilizado o tipo de pólen, né? Que é um pólen que tem 3 sulcos, tá? Então isso daí vai estar incluso lá quando a gente for falar sobre flor, tá, galera? Uma outra coisa importante
é que essas eudicotiledôneas, esse prefixo eu, significa verdadeiro, né? Então as eudicotiledôneas são as dicotiledôneas verdadeiras, propriamente dita. E nessa mesma análise filogenética, percebeu-se que as eudicotiledôneas tinham uma relação muito grande com as monocotiledôneas, porque elas possuem, na verdade, um ancestral em comum. Isso quer dizer o quê? Que hoje, dentre todas as espécies aí de angiospermas, aproximadamente 97% delas são representadas por esses dois grupos. E os outros 3% pelas dicotiledôneas, que são conhecidas como angiospermas basais, ou angiospermas primitivas, podemos dizer assim. Por fim, nós temos aí o ciclo reprodutivo de uma angiosperma. Então, ele é bem simples, tá, galera? Não tem muita novidade aqui não. Tá? Vamos começar aí pela fase dominante, né? Que você tem a planta, então é um indivíduo diploide. Essa planta ela vai produzir a flor, como nós dissemos, essa flor é a estrutura reprodutiva, né? Ela só vai aparecer na época da reprodução. Nessa flor vai ser produzida aí o pólen e o óvulo, que são as estruturas que vão ser utilizadas para fazer fecundação. Então, se essa planta, se essa flor era um indivíduo diploide, através da meiose, significa dizer que o pólen e o óvulo vão se tornar estruturas haploides, né? Que é para quando for acontecer a fecundação, lá a fertilização, o embrião vai voltar a ser diploide novamente. Para poder ser considerado um embrião, ele tem que voltar a ser diploide. Lembrando que essa flor, ela sofreu aí, ela pode ser utilizada por dispersores, como eu mostrei aí, né? Aí no caso você tem uma abelha, então ela foi atraída para poder levar para fazer a polinização. E esse embrião que está em desenvolvimento, ele vai ser envolto aí pelo fruto, né? Como eu disse, é o ovário desenvolvido, né? E também pode ser utilizado para ser dispersado por esse embrião, ele vai ser envolto aí por esse fruto. E esse fruto que vai atrair os dispersores, aí no caso você tem uma ave que está fazendo essa dispersão. E uma curiosidade aqui em relação a esse grupo, em relação às plantas, é que tem algumas espécies que a semente, para poder ela germinar, obrigatoriamente ela tem que passar pelo trato digestório de algumas aves. Tá? Então não adianta a semente cair ali no chão que ela não vai germinar. Ela tem que passar por todo o trato digestório, a ave tem que defecar em outro lugar, que é para poder essa semente germinar. Tá? Isso acontece em alguns casos, tá? Não são todos não. Então essa germinação acontece, a planta começa a desenvolver e gera um novo indivíduo. Tá? E assim o ciclo recomeça. Então galera, é isso. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.